My Little Pony, um desenho infantil e bonitinho de pôneis. Ou será que não? Recentemente eu estava mexendo naquele aplicativo de vídeos quando eu me deparo com alguns vídeos bem bizarros sobre My Little Pony. Bom, com certeza não era assim que eu me lembrava desse desenho. Então eu fui pesquisar para entender o que estava acontecendo quando eu encontrei isso. My Little Worms, ou Meus Pequenos Vermes. Essa é uma história bem bizarra de My Little Pony, onde os pôneis estão sendo infectados por uma espécie de vírus. Bom, a história começa com a pônei Twilight, que é uma pônei que consegue fazer magias com o chifre dela. Ela está em um lugar que parece ser um hospital e ela parece muito preocupada. Aparentemente, ela está gravando alguma coisa para ela mesma. Então ela começa dizendo que aquele é o dia 1 e que ela não sabe o que está acontecendo com o resto dos pôneis. Então ela conta sobre alguns sintomas que ela tem visto nos pôneis. Aparentemente, alguns demonstram comportamentos agressivos, muita fome, insônia, irritação. E a Twilight demonstra estar muito exausta, porque agora ela é a princesa e toda a carga está em cima dela. Twilight passa o dia e as noites tentando encontrar ou realizar algum feitiço que pudesse impedir tudo isso. Mas como ela se desgastou demais, agora ela não consegue usar a magia do seu chifre. E agora ela vai ter que esperar o chifre se recuperar e regenerar. Alguns dias depois, Twilight volta a gravar sobre algumas atualizações que ela descobriu. Ela acredita que aquilo possa ser causado por um novo vírus. E observando o comportamento das amigas dela, ela pôde listar alguns sintomas. Só que o que mais chama a atenção dela ultimamente é uma mancha grande que apareceu no olho da Harriet. Ela nunca quis me contar o que tinha acontecido com ela. Ela agarrava o cabelo a ponto de arrancar alguns fios de cabelo. Parecia bastante estressada. Então ela mostra seu caderno com as anotações sobre os sintomas que ela observou: estresse, fome, insônia, alucinações, demência, irritabilidade, manchas no corpo, dores no corpo. E uma parte riscada diz: decomposição do corpo. No dia 5, Twilight decide gravar sua visita a Harriet. Ela se desculpa por ter incomodado a amiga, mas ela quer saber como ela está se sentindo. Estou ótima, querida. Não se preocupe tanto comigo. Você viu os outros? Eu acho que eles estão piores do que eu. Eles parecem loucos, sem dúvida perderam a sanidade. Não sei o que está acontecendo, mas espero que encontrem a solução rapidamente. Você viu o meu gato? Twilight se desculpa e diz que não viu o gato de Harriet. Na verdade, ela quer perguntar sobre a mancha no olho dela. Nesse momento, Harriet muda completamente seu comportamento e ataca Twilight, deixando um pequeno ferimento no topo do focinho. Que caralho você está insinuando? Desculpe, do que estávamos falando? A mudança de comportamento de agressividade para calma assusta Twilight. Ela começa a pensar que a amiga não sabe mais o que faz ou o que diz. Ao observar um pouco mais, Twilight fica extremamente horrorizada. Ela percebe alguns vermes saindo do olho de Harriet. Achei que estava enlouquecendo. Tinha acabado de ver com meus próprios olhos como saíam vermes do olho de Harriet. Saíam daqueles buracos que eles próprios fizeram. Estavam comendo ela viva. De volta no hospital, Twilight começa a pensar sobre sua amiga Harriet. Ela percebeu o motivo pelo qual ela arrancava os fios de cabelo. Era a coceira dos vermes que residiam em sua cabeça. Então seriam os vermes a causa de tudo isso? Seria um vírus, um parasita? E quais são as formas de propagação desse parasita? Twilight tem
muitas dúvidas. Então ela pensa que se esse parasita ou vírus se espalhar através do contato entre uma pessoa infectada e alguém saudável, ela estaria infectada. Twilight se lembrou do jeito que Harriet perguntava sobre Opal, a gata dela. Ela parecia não saber onde sua gata estava, porém, quando Twilight estava indo embora, ela percebeu isso. A Harriet comeu a própria gata. Essa informação leva Twilight a pensar que talvez isso tenha começado devido ao contato com animais, até porque eles são uma grande fonte de parasitas. Twilight percebe que alguém se aproxima dela. Era a sua amiga Fluttershy. Ela pede ajuda para Twilight. Dizem que eu estou infectada, mas não apresento sintoma nenhum. Eu não estou infectada. Fluttershy explica que estava com a Pinkie Pie ajudando ela com as coisas na padaria e que do nada a amiga começou a gritar com ela sobre seu ferimento. Twilight pergunta como ela fez isso com ela mesma. Se aquele ferimento foi feito por alguém que estava infectado ou alguém que teve contato com o parasita. Sem dúvida, Fluttershy também está infectada. Fluttershy diz que a Pinkie Pie tentou morder ela, ignorando a pergunta de Twilight de onde ela teria feito aquele machucado nela mesma. Como assim tentou te morder? Nós temos uma cena de flashback de Fluttershy e Pinkie Pie na padaria. Pinkie Pie diz que está com muita fome. Fluttershy, desesperada, diz para Pinkie Pie se afastar dela e parar de olhar como se ela fosse um pedaço de carne. Tem bastante comida aqui. Você acha que essa merda vai me encher? Preciso de mais do que apenas um pedaço de pão. Sempre me perguntei qual é o gosto da carne de pônei. Você é louca, sua desgraçada imunda. Não chegue perto de mim. Enquanto Fluttershy conta a história para Twilight, Twilight percebe que a Pinkie Pie também está infectada. Só que agora há um outro problema. A fome de Twilight começa a aumentar cada vez mais, até a cabeça dela doer. Além dela ficar ali no hospital, Spike também estava, e ele tinha as mesmas manchas que Harriet. Nos é mostrado o estado de saúde, fome e cansaço de Spike. Twilight conta que ele ficou quieto o tempo todo, e quando ele tenta falar, é como se as cordas vocais dele estivessem quebradas. Twilight tenta insistir para saber como Fluttershy teve o machucado dela, mas a Pônei responde que não sabe, o que provavelmente é mentira. Spike tenta falar com as duas, mas não consegue. Tudo que sai da boca dele são pedaços de palavras, mas dá a entender que ele está sentindo algo na parte interna dos olhos dele. Segundos depois, Spike vomita um monte de vermes. Essa era a razão pela qual ele não conseguia falar. Esses vermes estavam devorando ele por dentro. Fluttershy, preocupada, pergunta se os amigos estão bem. Só que nesse momento, Twilight parece não enxergar nada além da fome. O que é isso no chão? Posso comer? Eu quero comer. Pinkie Pie foi até a casa de Harriet. O que você está fazendo aqui, Pinkie? Estou com muita fome, Harriet. Estou com fome. Harriet insiste que não tem nada para dar, enquanto Pinkie Pie se aproxima lentamente dela, pedindo uma pequena mordida. Ela não resiste e arranca um grande pedaço da pele de Harriet. Voltando ao hospital onde estava Twilight, Fluttershy e Spike, Twilight percebe que está infectada e que ela e Spike deveriam se trancar para ficar longe de Fluttershy, já que ela não estava infectada. Enquanto a infecção não fosse tão grave, Twilight e Spike poderiam continuar investigando e também ficariam isolados em outro cômodo. Fluttershy percebe que agora está sozinha para encontrar a cura. Ela sabe que a infecção está sendo causada por animais. E ela, por passar a vida inteira rodeada de animais, achava que era por isso que ela não estava tão afetada quanto os outros.
ela revela que o Angel, seu coelho, que também estava infectado, mordeu ela. E era essa a origem de seu ferimento. Só que nada aconteceu com ela depois disso. Ela não quis contar a verdade, pois tinha medo que os amigos fossem usar ela como um rato de laboratório. Enquanto isso, na casa de Harriet, Pinkie Pie percebe sangue escorrendo de seu focinho e de suas patas. E esse era o sangue de sua amiga Harriet. O corpo de Harriet estava no chão e exalava um cheiro nojento. As larvas de seu corpo estavam espalhadas por toda parte. Pinkie Pie percebe que matou a própria amiga por causa do gato. Na verdade, ela queria devorar o gato de sua amiga. Mas como Harriet já tinha devorado o próprio gato, então Pinkie Pie devorou a amiga. Pinkie Pie passa por um breve momento de lucidez, mas logo sua fome volta e ela decide ir atrás da Fluttershy. Essa é simplesmente uma das histórias mais bizarras que eu já vi de My Little Pony. Os pôneis estavam todos infectados com algum tipo de parasita, e isso faziam com que eles fizessem coisas terríveis. Primeiro, eles tentavam devorar os outros pôneis, mas quando eles não conseguiam, eles devoravam ou machucavam a si próprios. E essa série ainda não acabou. Na verdade, ela vai ficando cada vez mais bizarra. Esse aqui é apenas o começo.